aqui é o Kaká e sejam bem-vindos ao segundo vídeo da jornada para o Final Fantasy Lost Stranger. Pra quem não me conhece, eu sou o Kaká do canal Ataque Crítico, onde a gente fala notícias, novidades e reviews de todos os jogos, mas aquele pezinho no JRPG, um pezinho ali principalmente também em Final Fantasy. E hoje eu tô aqui com a Letícia. E aí, Letícia, como é que você tá? Fala, Kaká, boa tarde pra você, pessoal que tá acompanhando também esse vídeo. Cara, apresentar aqui pra quem não me conhece, eu sou a Letícia Mota, nas redes sociais aí, Letícia X Mota, tanto na Twitch, faço lives lá direto sobre Final Fantasy XIV e outros jogos também com os quais eu trabalho, né? Eu sou comentarista de Valorant, mas tô sempre jogando de tudo, inclusive JRPGs, que é uma paixão minha, e uma honra ter esse convite pra bater um papinho com você sobre Final Fantasy, que é uma franquia que eu tenho tanto carinho. E Letícia, com a chegada aí do mangá do Final Fantasy Lost Stranger, muitas pessoas podem ver e não saber exatamente o que é um Final Fantasy. Às vezes já até ouviu falar, né, por ser um nome bem famoso, mas nunca jogou nenhum Final Fantasy. E eu queria perguntar pra você, na tua opinião, o que é um Final Fantasy? Importante pontuar que o Final Fantasy ele já existe há muitos anos, né? Acho que antes de eu nascer, não quero revelar a idade aqui, né? Antes mesmo de eu nascer, e o Final Fantasy já estava presente. O primeiro jogo foi lançado em 18 de dezembro de 87, né? Criado aí pelo Sakaguchi, como seu último trabalho na indústria. E é uma franquia que acumula títulos, são títulos que eles não têm uma ligação entre si, né? Então, apesar de ter tantos jogos, eles não têm uma ligação em que você precisa ter jogado todos, né? Então, você conhece pessoas que se identificam com Final Fantasy, assim, de todas as formas possíveis. Seja, pô, eu joguei o 5, eu joguei o 6, eu joguei o 12, eu joguei o 14. Então, assim, é uma franquia que ela abrange um grande público, né? Muitas pessoas têm carinho por essa franquia, porque ela também já é muito antiga, mas sempre estão surgindo novos fãs, justamente porque cada título traz algo novo, traz uma história nova, agrega ali uma atmosfera única, e apesar de ser um mundo interligado, em que você tem ali raças, personagens, né, que se assemelham por vários motivos, são mundos únicos, né? Então acho que isso que, pra mim, é o Final Fantasy, um cenário de histórias em que eu consigo me ligar muito aos personagens porque eles são bem construídos, mas que, em si, aquelas histórias, mesmo que elas não estejam conectadas, elas sim têm algum tipo de ligação emocional com o jogador. Pois é, concordo perfeitamente. E todo o novo lançamento do Final Fantasy é uma caixinha de surpresa até mesmo pros fãs que já jogaram todos, porque, como você falou, cada um é uma história diferente. Às vezes, grande maioria das vezes, passam-se em outros universos, em outras mitologias, então eles criam novas coisas, nada é exatamente igual. Então, a gente pode ver agora o Final Fantasy XVI e a gente pode ter jogado qualquer um dos outros, e a gente não vai saber o que esperar. Porém, a gente tem alguns elementos meio que se interligam, né, que o tornam Final Fantasy. Um dos exemplos são os próprios bichinhos que a gente tem no mundo, né, como o Chocobo, aquele pássaro amarelo grande que aparece ali, ou então, talvez, pode ou não ter um Moogle, né, que são uns seres mais mágicos. Já que você falou de... Opa! Aí, perfeito exemplo do Mooglezinho. Então a gente tem esses seres, né, diferenciados aqui de Final Fantasy, mas é bem interessante que também, apesar deles terem essas histórias diferenciadas, essas coisas, eles têm esses elementos que o ligam sendo uma mesma entrada na franquia, e até em outros casos, como, por exemplo, o Final Fantasy XIII, eles chegam a criar uma mitologia tão expandida, tão complexa, que eles resultaram de spin-offs, igual foi o Type Zero, iria ser o Versus 13, que foi um jogo cancelado, mas eles iam todo pegar as sequências, né, do Final Fantasy 13, teve 13-2, Lightning Returns também, mas todos eles pegaram essa mitologia grandiosa que eles criaram e partiram, fizeram mais jogos em cima, e só dessa mitologia, de todas as outras que a série Final Fantasy toda criou, né? Então, cara, é algo que com certeza, se uma pessoa começar a entrar no universo Final Fantasy, ela vai se deleitar com várias histórias diferentes e muito bem elaboradas. Inclusive, Kaká, você mencionou o Final Fantasy XIII, né? Que é um dos meus jogos favoritos. E eu lembro que, assim, quando eu vi esse jogo, na época, assim, eu não tinha console, né? Eu basicamente jogava no console do meu irmão. Mas eu lembro que, na época, assim, eu vi a capa que tinha a Lightning. E eu achei uma capa tão bonita, porque era uma mulher ali e tal, em destaque. E aí eu pensei, caraca, que mulher, tipo, diferentona, né? Tinha cabelo colorido e tal, assim. E ela tinha uma roupa, assim, não era uma roupa sexualizada, né? Eu gosto muito disso na franquia Final Fantasy. Tem a imagem da princesa ser salva, mas hoje em dia eles estão quebrando um pouco desse estereótipo, né? Inclusive, isso foi um pouco quebrado ali no 15, com a Luna Freya sendo uma princesa, mas que tem uma relação diferente ali com o protagonista. Só que eu gosto muito da forma como eles inserem mulheres em posição de poder, e a Lightning, pra mim, foi, se eu não me engano, ela foi a primeira protagonista, de fato, né? A gente pode até considerar o 6, né? Que o 6 tem a Terra, e até a Ceres também é um pouco de protagonista, mas tem aquele argumento, né? Que o 6 não tem um protagonista
protagonistas, né? Todos são protagonistas. Tem esse ponto, mas assim, eu lembro que a Lightning, ela me chamou muita atenção pra franquia, porque eu já conhecia, já tinha jogado o 7, por exemplo, já tinha jogado o 9, mas o 13, pra mim, só o fato de ter uma mulher ali na capa, pra mim, significou muito. Uhum. E eu joguei ele também por causa disso. Eu já gostava da franquia, mas eu falei, caraca, eu vou dar uma chance agora pra esse jogo, porque ele me chamou muita atenção. E foi por isso também que eu me apeguei ao 14, né, pelas mulheres do jogo. É um MMO que eu consegui me conectar, especialmente pelas personagens mulheres do jogo, que eu acho que chamam realmente bastante atenção. E não só eu sei que muitas outras mulheres também se conectaram ao Final Fantasy por causa das personagens femininas. Inclusive, o meu primeiro contato que eu tive com Final Fantasy XIV, na verdade, foi com Final Fantasy Dissidia, né? O Dissidia Final Fantasy, que é uma collab especial com todos os Final Fantasy juntos, assim, todo mundo cai na porrada, né? É um jogo de luta. E a representante do 14, né? Todo Final Fantasy numerado tem um personagem ali. A do 14 foi a Stola. De todos os personagens que tem no 14, eles escolheram uma personagem feminina pra poder botar ali. Então, achei interessante isso também. Baita personagem, se diga-se de passagem. A Stola é uma das minhas favoritas da franquia inteira. E eu gosto muito disso no Final Fantasy em si. Eu acho que ele traz muito desse sentimento de como você constrói bons personagens, né? Não só as mulheres, os homens. Eu gosto muito dos personagens masculinos também, porque eles têm fundamentos, eles são bem desenvolvidos. Mas mulheres, que há uma lacuna, né? Na indústria de games, de mulheres bem escritas. E aí o Final Fantasy, ele começa a trazer isso também pra franquia. E a questão das raças também, que eu acho que é muito bem trabalhado, né? Como cada raça ali se interrelaciona, as questões de religião e ciência sempre são elementos que vão estar presentes de alguma forma nas histórias de Final Fantasy, e são dois temas que eu gosto muito, assim, me identifico bastante. E fazendo um gancho já pro nosso próximo tópico, eu diria que o Final Fantasy VII, que foi o primeiro que saiu depois da época do Super Nintendo, então do 1 ao 6 é considerado, tipo, os clássicos, né, por assim dizer, mas o Final Fantasy VII, ele trouxe uma perspectiva diferente pra franquia inteira, porque ele pegou mais aquela vibe steampunk. Os outros, eles até tinham algumas coisas como airships, são aquelas naves, tem arma de fogo, mas pegar já um steampunk mesmo com uma pegada mais moderna, o Final Fantasy VII foi o primeiro que fez isso. E ficou um estilo, não só de narrativa, mas também um estilo visual, que meio que consagrou um pouco na série, né? Apesar de ter algumas exceções, como por exemplo o Final Fantasy IX, que já puxa mais pra uma pegada medieval. E o Final Fantasy VII também a gente pode discutir sobre a sua grande relevância no mundo dos jogos, tendo sido eleito aí melhor jogo de todos os tempos, que na época as revistinhas adoravam fazer isso, né? Melhor jogo de todos os tempos, né? Do ano, de todos os tempos, até do jogo que não saiu ainda. Mas ele recebeu diversos prêmios, e devido a essa grande repercussão que o jogo teve, o Final Fantasy VII também ele foi o primeiro a receber um remake de grande orçamento. Alguns outros Final Fantasy já receberam remakes, teve remake aí do 3 e do 4 pro DS, mas foram remakes de baixo orçamento. O 7 realmente foi aquele primeiro que eles pegaram pra refazer mesmo, de pegar, melhorar a narrativa, melhorar os gráficos, melhorar o gameplay, fazer um rework completo. E muito disso se deve à grande popularidade que o jogo teve, né? E a grande repercussão positiva do jogo. Talvez o jogo mais popular realmente da saga, mundialmente falando, né? E eu acho que normalmente as empresas, como a Square no caso, né, que é a empresa japonesa que desenvolveu Final Fantasy, trazer um jogo como uma franquia, né, como essa, um jogo desse pro ocidente, você tem algumas limitações, primeiro, de como o ocidente vai receber, do que você tá tratando, quais são as temáticas, e de fato foi um dos jogos que mais impulsionou as vendas, né, do PlayStation, né, mundialmente falando, popularizou outros RPGs japoneses, o que eu fico muito feliz, porque muitos chegaram aqui por causa disso, eu sou muito fã. Ele tem passagens muito marcantes, né, ele tem momentos ali de você se apegar muito aos personagens, e aí acontecer, e isso é uma coisa no geral da franquia, né, de acontecer tragédias que você não está esperando, você estava construindo uma narrativa na sua cabeça de que vai acontecer um negócio aqui, tal personagem estou shippando com outro, e de repente, assim, ladeira abaixo, né, casa cai. Que mexe muito com as pessoas, né, em termos de narrativa, porque quebra uma expectativa ao mesmo tempo que gera outra pra saber, meu Deus, vai ter solução isso? E eu acho que o 7, pra mim, ele tem muito disso, né, todos os personagens ali que ele introduz muito bem, ele faz você ter um apego muito grande, a jogabilidade
dele é muito foda, e tanto que, assim, agora pro remake, né, eu não joguei ele inteiro ainda, mas eu achei que eles melhoraram coisas que, assim, gostei muito, ficou muito, muito bom, mas acho que é difícil não falar dessa relação da música também. Eu ouço a música, eu lembro, tipo assim, eu posso estar onde eu estiver, eu vou ouvir a música, o tema, e eu vou me emocionar, eu vou lembrar de alguns momentos específicos da história que me fizeram, marcaram a minha vida. O Final Fantasy VII, ele gerou um apego muito grande, eu acho, mundialmente com os fãs, por conta desses personagens e do quanto ele gerou esses laços, né, do jogador com esses personagens. Tenho certeza que se você tá começando assim, não sabe por qual Final Fantasy começar, cara, pega uma recomendação aí de um melhor amigo, maior conhecido seu aí de Final Fantasy, pode pegar qualquer jogo que eu tenho certeza que você vai gostar pelos motivos aqui. Mas trazendo um pouco pro mangá, né, pro Lost Stranger, o mangá traz uma parada bem interessante porque ele pega tudo isso que a gente falou aqui praticamente, com exceção da trilha sonora, né, porque não tem como tocar a música, você vai ter que botar, às vezes, um celular tocando do lado pra poder fazer isso, mas o Lost Stranger, ele realmente faz isso que a gente falou, de ser uma história de Final Fantasy. Ele tem essa parada da personagem feminina, quebrar um pouco de paradigma conforme a história vai desenvolvendo, e a gente tem também esses inimigos clássicos de Final Fantasy, Tom Barry, o Bomb, isso tudo vai sendo botado ali, as magias, tem as criaturas, né, os chocobos, os muggles, isso tudo ele é botado ali no mundo do Final Fantasy Lost Stranger. E o interessante do Lost Stranger também é que o personagem principal, ele é um fã de Final Fantasy, ele realmente conhece o Final Fantasy, existe no mundo dele os jogos de Final Fantasy, então ele de repente se vê num mundo e ele vê que o mundo tá ali, não é meio que exatamente o que ele se lembra, né, mas ao mesmo tempo tem essas pegadas da série Final Fantasy, então ele não sabe tudo o que vai acontecer, mas ele tá ali, então é uma caixinha de surpresas pra ele também, né, apesar de ele conhecer muita coisa e ele até tomar um pouco de vantagem por isso. Meu sonho seria amanhã dormir e acordar no mundo de Final Fantasy XIV, que é aqui meu favorito, né, meu bebê. Mas, cara, que incrível, né? Acho que isso é uma coisa que conecta muito, sim, com o fã, com o leitor, no caso, mas acho que não só pros fãs, mas muitas pessoas que vão conhecer o Final Fantasy, como eu falei, os jogos sendo remasterizados, a franquia lança jogo novo até hoje, que você não precisa ter jogado o outro lá atrás pra entender, pra conhecer, e isso é o mais legal de tudo, né? É você poder chegar agora e falar, pô, cara, vou dar uma chance pra isso, vou ser quem sabe vou ser um fã, vou gostar muito. Nossa, me identifiquei super com Lost Stranger. Então, no 14 eu sou um pouco novato aí, porque a Yu, né, que vai estar no próximo vídeo, ela me convenceu a jogar o Final Fantasy XIV recentemente. Então eu tô upando ainda pra estar naquele preparatório pro Endwalker ainda, tô chegando lá, mas, cara, realmente, depois que você vê o próximo vídeo, isso é capaz de acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Você se vê, de repente, tô ali em Eorzea, eu tô jogando ali um Final Fantasy XIV, porque o jogo tem um free trial, né? Você pode testar o jogo até o nível 60 à vontade. Então é bem inclusivo, né? De você chegar e falar assim, vou testar pra ver qual é, e acabar no vício. Então, cuidado. Kaká, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer aqui bater esse papo com você sobre Final Fantasy. Continuaremos a série de vídeos na jornada para o Final Fantasy Lost Stranger. E a gente espera vocês aí acompanhando com a gente na ansiedade também pro lançamento. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.